Era até uma derrota previsível, mas se você olhar o planejamento todo do grupo da Libertadores, é só olhar a posição em que está a tabela o Flamengo. Foi um equívoco, foi um erro, né? Você não questiona a ciência, mas você tem prioridades. Qual é o jogo mais difícil do Flamengo dos 38 brasileiros? Era aí que eu ia chegar. Dos 38 jogos, escolhe um. Qual é o mais difícil? Era aí que eu ia chegar. Palmeiras fora? Não dá pra jogar todo dia? Ok. O Flamengo tem uma vantagem em relação a qualquer time, inclusive em relação ao Palmeiras. Elenco melhor que tem no país disparado. Então não tem o Vinha, tem Ayrton Lucas, não tem De La Cruz, tem Arrascaeta, não tem Cebolinha, tem Bruno Henrique, agora não tem o Gabigol, mas tinha um Gabigol, tem Luiz Araújo. Então assim, dá pra você administrar melhor. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos! Galera, nesse vídeo você vai acompanhar a imprensa repercutindo, ainda sobre esse último jogo do Flamengo, essa derrota, que simplesmente deixou aí muitos torcedores preocupados, com o decorrer aí da temporada. Na hora que o Flamengo precisa ali de dar uma resposta, aí o time vai lá e afrouxa a corda. E é claro que isso daí gerou, muito bate-papo aí nas mesas, de análises do futebol brasileiro. E é claro que nós vamos acompanhar o vídeo, que tá bem legal, assista ele até o final para você tirar suas próprias conclusões, tá? Vou deixar os créditos aqui pra galera do All Sport e também Band Sport. Ambos os links estarão aqui na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, vamos acompanhar o que eles falaram do nosso Flamengo. Roda aí, produção! Então, assim, eu não estou habilitado eu posso questionar, mas palestrar sobre a decisão do departamento... Na verdade, a decisão é do Tite. A palavra final é do Tite. Ele mesmo falou isso depois do jogo contra o Palmeiras. Mas colocar em xeque a capacidade daquele departamento, neste momento, de fora, se houvesse uma entrevista, certamente seria a minha pergunta. Escuta, como é que esses caras estão no bagaço agora? A gente está em abril. Ou eles estão no bagaço, ou não estão no bagaço. Eu questiono. Não, eu questionaria, mas eu não posso palestrar contra. Não, mas eu questiono, por exemplo, sem palestrar, porque palestrar é um termo... É uma coisa chata. É um termo muito verde, palestrar, Então eu vou falar outra coisa, Mas vamos lá. Você não pode quebrar um jogador, Mas o Flamengo tem um time muito melhor que os outros, ia ser campeão carioca se ganhasse a semifinal e a final. Então você tem que administrar o elenco para ele estar em condição de jogar contra o Palmeiras e jogo da Libertadores. Concordo com você. O segundo jogo contra o Nova Iguaçu, você tira do Nova Iguaçu, você joga a semifinal contra o Fluminense com o time inteiro, beleza. Agora o campeonato vai estourar? Tira do Bangu, tira do Nova Iguaçu, tira do Madureira, E outra coisa que eu questiono muito, eu não vou questionar a nota do Alan, que disse que tem um problema lá da altitude, e o outro que está com virose. É o Léo Pereira. Tá? Mas o Pedro, se o Pedro não viaja, ele tem que jogar contra o Palmeiras. Não tem cabimento o Pedro não viajar, se ele não tem... Então, quem jogou contra o Palmeiras? Deveria ter jogado os 90 minutos. Começar jogando. Sim, ele jogou 15 minutos. Jogou 15 minutos contra o Palmeiras. Jogou meia hora. Jogou meio jogo. Metade do segundo tempo. Meio jogo. Então, ele entrou no intervalo. Ele entrou depois do intervalo, no lugar do Carlinhos. Eu acho que não tem cabimento. Essas coisas que eu questiono, assim. Você não questiona a ciência, mas você tem prioridades. Qual é o jogo mais difícil do Flamengo dos 38 brasileiros? Era aí que eu ia chegar. Dos 38 jogos, escolhe um. Qual é o mais difícil? Era aí que eu ia chegar. Palmeiras fora? Era aí que eu ia chegar. Libertadores fora? Então, eu questiono... Não dá para jogar todo dia? Ok. O Flamengo tem uma vantagem em relação a qualquer time, inclusive em relação ao Palmeiras. Elenco melhor que tem no país disparado. Então não tem o Vinha, tem Ayrton Lucas, não tem De La Cruz, tem Arrascaeta, não tem Cebolinha, tem Bruno Henrique, agora não tem o Gabigol, mas tinha um Gabigol, tem Luiz Araújo. Então assim, dá para você administrar melhor. Agora, você tirar o time, metade do time para o campeonato que é a sua prioridade, e que é o jogo que talvez vale classificar em primeiro ou segundo. E o jogo contra o seu principal candidato, pode ser que seja o Inter, pode ser o Atlético, mas antes de começar o campeonato, o principal adversário do Flamengo para conquistar o brasileiro é o Palmeiras, que é o atual bicampeão. Então, na minha cabeça, não faz sentido do começo ao fim. O que eu teria Respeitando a ciência, tá? Respeitando sempre. Sim. O que eu teria feito? Teria colocado Pedro e De La Cruz desde o início contra o Palmeiras e rifado o jogo de hoje. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu falei,
quando o Renato fez isso na altitude contra o Strongest, em meio às finais do Campeonato Gaúcho. Então, eu tô com você nessa. Tava lá e continua agora. Entendeu? Naquela ocasião eu falei, putz, dá pra entender, claro que dá. O cara tá disputando uma final de campeonato, vai jogar uma partida na altitude, sabe que vai sofrer, rifa o jogo. O Flamengo poderia ter rifado o jogo de hoje. Eu entendo dessa forma. Obviamente, faz sentido que você respeite fisicamente os jogadores e que você dê respeite o que está descrevendo a fisiologia para eles, de que eles estão cansados e tal. Só que não a gente tem que considerar em que momento que o Flamengo chegou em um estágio que precisava não ter 7 jogadores num jogo decisivo de Libertadores já em abril. Então aí você tem um raciocínio lógico aqui. Desgastou os jogadores além do que deveria nesse início de temporada para chegar nesse estágio, que teve que poupar 7 jogadores, e aí se cometeu algum exagero durante esse processo. Ou 2, o plano inicial era em 3 jogos da primeira parte da fase de grupo da Libertadores ter times mistos, digamos assim, 2 deles. E será que faz sentido? Ter 2? O Flamengo jogou 3 jogos, esquece só o Bolívar. Milionários, o Flamengo também jogou sem 4 jogadores. Esse agora jogou sem 7. Então, tá parecendo que ou teve algum planejamento lá atrás que acabou deixando os jogadores muito desgastados nesse momento. E vamos lembrar, o Flamengo também poupou contra o Palmeiras, sem o Pedro e o De La Cruz. O Pedro tá sem jogar uma partida inteira desde a quarta-feira passada. Então, ele não podia jogar, jogou 45 minutos em 7 dias, digamos assim. Então, eu acho que sim, tem que se respeitar a fisiologia e a ciência, mas me parece que a estratégia não deu certo, porque acabou a metade dessa fase de grupo e o Flamengo está a 5 pontos do primeiro colocado e possivelmente podendo cair para terceiro, dependendo do resultado do Milionários, com o Palestino. E vai ter que jogar 2 em casa e 1 fora, ainda tem um jogo no Chile, o próximo. Quer dizer, está numa situação meio complicada num grupo que tem esses problemas da fase da altitude, mas é um grupo que não era para o Flamengo estar, sei lá, terceiro, capengando entre segundo e terceiro. Então, se a gente for pensar nesse sentido, a estratégia que foi feita não deu certo, no final da linha, né? Temos que respeitar, obviamente, a fisiologia e tal, mas a estratégia que foi pensada não deu certo para a Libertadores. Ele se colocou numa situação complicada. Era até uma derrota previsível, mas se você olhar o planejamento todo do grupo da Libertadores, é só olhar a posição em que está a tabela o Flamengo. Foi um equívoco, foi um erro. Né? Completamente. O Flamengo está com 4 pontos, né? 5 pontos atrás do Bolívar. E agora não depende mais das suas próprias forças para se classificar em primeiro. Vai depender de um tropeço do time do Bolívar, né? Mas eu queria perguntar a você, galera, que está aqui, na sua opinião, né? Estava certo o planejamento do Flamengo? Está bom o planejamento do Flamengo até aqui? Ou, na sua opinião, realmente tem alguma coisa errada acontecendo nesses bastidores? Coloca aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Beleza, galera? Vou deixar aqui os créditos, né, pra galera da Band Esporte e também para a galera do All Sport. Ambos os links estarão aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino e, é claro, deixa aí o seu like. Ajuda demais o crescimento do nosso trabalho. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!